Sutro mandrila pantana Karena sintrile sontrumali sentrimenae ingetrama Aproveitando e ficando nesses instantes de silêncio, se conectando com o nosso encontro. Bom dia, bom dia. Como estão? Espero que estejam bem. Hoje o Rodolfo está aqui também, que legal. O Rodolfo é um dos meus maiores incentivadores, gente. Esse desafio só aconteceu porque ele falou: você tem que fazer essas coisas acontecer. Gratidão, amigo. Hoje, então, estamos no nosso 5º dia, certo? Hoje, a gente vai abordar a 4ª e a 5ª verdade. Lembra que eu separei as 5 verdades, dividi uma grande verdade em 5 verdades? Hoje a gente vai falar do poder pessoal e o alinhamento interno. Mas antes, apesar da gente já ter ouvido essa musiquinha e feito esses instantes de chegar, queria fazer junto com vocês mais um instantezinho de silêncio.
Prontinho. Voltando aqui, então hoje a gente vai abordar a quarta e a quinta verdade. Mas antes eu vou voltar um pouquinho com vocês aqui para vocês recapitularem e fixarem no sistema de aprendizagem cerebral de vocês aí. O primeiro dia, a gente falou sobre a ideia de que a gente fez um panorama geral sobre a procrastinação, que ela não é preguiça, né? Ela é, no mais profundo, um mecanismo de defesa do cérebro, seja para acessar alguma parte negativa de fracasso, esses sentimentos, ou para até que a gente seja protegido do sucesso. Dado esse contexto geral, a gente foi dividindo em 5 outras verdades. A primeira foi a sombra e a emoção escondida. Então, a gente falou ali da autossabotagem e do autoabandono. O exercício foi para a gente, toda vez que a gente tivesse vontade de procrastinar, a gente nomear o que a gente está tentando evitar sentir. Qual que é a emoção por trás daquela necessidade de procrastinação. Talvez esse primeiro dia tenha sido difícil para vocês compreenderem a emoção, mas conforme a gente foi avançando ali no terceiro dia, que é a segunda verdade, quem você é em potencial, a procrastinação como fuga da sua melhor versão. A gente foi abrindo essa camada de consciência. Então a gente viu que a procrastinação ela pode estar escondendo na gente o medo de descobrir que a gente é mais capaz do que a gente imagina. E aí, depois disso, de sustentar esse melhor a cada evolução que a gente faz. Então, a gente fica ali, coloca 1000 justificativas para não fazer, porque no fundo a gente tem medo do sucesso, muitas vezes. E aí, o exercício foi a gente fazer aquela lista de. A lista de coisas que a gente está adiando. Lembra? Coisinhas que a gente está adiando para começar a tirar da frente mesmo. Coisas que a gente sabe que estão fazendo diferença para a gente, né? Ontem a gente falou sobre a guerra interna e a técnica dos 5 minutos, que é a procrastinação como autoagressão emocional. Então a gente foi aprofundando cada vez mais, tá vendo? E essa autoagressão, ela na verdade está querendo dizer, a sua sombra está querendo dizer para você que você não pode confiar em você, porque pode dar errado. Porque podem falar isso de você. Porque se der certo, sua vida vai ficar muito corrida, você não vai ter tempo para cuidar dos seus filhos. E aí, gente, isso aqui é bem mais profundo, tá? A gente está fazendo um desafio para a gente ter ferramentas para sair, mas quando você passa pela jornada do propósito, vai ser inevitável falar disso aqui agora, tá? A gente começa a se aprofundar tanto em algumas coisas nossas, que, por exemplo, eu era muito, assim, eu sou bem organizada com coisas da minha vida em geral, mas tem coisas, principalmente as de trabalho, que eu procrastinava e acabava virando uma grande desorganização, assim. E essa desorganização eu justificava pela falta de tempo, porque eu tenho filho, porque eu tinha o trabalho, porque eu tenho não sei o quê. E na verdade, eu colocava tudo isso na frente de acessar esse lugar que eu precisava realmente estruturar, que tem a ver com medo do sucesso, de uma crença familiar minha bem profunda, que é tudo difícil, que dinheiro é sujo, que muito rico não tem felicidade, que só quanto mais você tem dinheiro, mais você fica preso no trabalho. Então essas crenças, elas são tão profundas na gente, elas não são verdades, tá? Que eu colocava um monte de coisa na frente dessa e tem também uma questão ancestral aqui, hein? Não tô falando só dos meus pais não, tô falando, vixe, os meus bisavós e olha, tataravós, gente, eu fiz uma constelação antes de ontem e o babado é mais profundo do que eu imaginava mesmo. Então,
esse medo de não honrar os nossos ancestrais por não ter que se matar para trabalhar, ajuda a gente a não a procrastinar, por exemplo, o cuidado com a nossa própria saúde, com a nossa vida, com nossos estudos. A gente não se sente digno de melhorar tanto de vida se eles se lascaram tanto. É inconsciente, talvez para alguns aqui não faça sentido o que eu estou falando e tá tudo bem. Aí o trauma pode ser outro mesmo, do fracasso, tá tudo certo. Mas hoje eu sinto da gente trazer esse campo, da gente honrar, deixar mesmo e seguir. E seguir de verdade. Não seguir porque o que eu fazia era dar uns passos e parar ali, e passar meses e anos naquele lugar. Porque até ali tá bom. Já foi muito. Eu fui a primeira pessoa, gente, da minha família a entrar na faculdade, dos 2 lados, tá? Pai e de mãe. Então, eu rompi mesmo com um sistema muito e olha que muitos ali poderiam sim ter feito, mas o sistema é tão complexo, então, quando a gente toma consciência que dá para fazer, que vai dar certo, que uma coisinha de cada vez a gente vai vencendo, a gente consegue ter muita clareza desse sistema de procrastinação do nosso cérebro, tá? Então a gente falou desses 5 minutos, né, da técnica de 5 minutos ontem, a gente conversar ali, né, ó, tá tudo bem, eu vou fazer só por 5 minutos, não vai doer. E aí eu vi ontem que algumas pessoas fizeram aqui também, foi bem legal. E, gente, se vocês quiserem postar e compartilhar, me marcar, eu vou adorar, viu? Porque ficaram 5 pessoas na lista de espera do grupo aqui, aí é legal que eles se motivam a entrar quando abrir o próximo. Tá sendo, para mim, tá sendo muito, muito importante esse momento aqui também com vocês. Então, hoje, a quarta e a quinta verdade é sobre o poder pessoal e esse alinhamento interno. Quando a gente reúne essas duas verdades finais, né? A procrastinação como fuga do seu poder pessoal e a chave definitiva para vencer esse alinhamento interno, muitas vezes o medo, como a gente já falou, não é de fracassar, é de reconhecer o próprio poder. Porque ter poder significa assumir essa responsabilidade. Então, quando a gente procrastina, a gente escolhe a impotência, escolhe o vitimismo, justifica nas circunstâncias, porque é mais fácil acreditar que não dá do que assumir que se agir, você vai transformar a sua própria vida. Você não esperou ninguém chegar para fazer isso. Foi você mesmo que fez. E isso é assustador. Acreditem, porque eu vivi isso de transformar uma fase agora da minha vida e é assustador. O Jung, ele chama isso de neurose do fracasso. Preferimos não tentar para manter a fantasia de que se conseguiríamos, se a gente quisesse, se tinha dado, se não tivesse acontecido tanta coisa, porque minha vida é muito difícil, porque eu sou muito corrida. Neurose do fracasso. E assim a gente fica presa nesse limbo. Aqui, essa última chave, vencer a procrastinação não é uma questão de força de vontade, não é mesmo. Eu sei que muitos de vocês aqui procrastinam e têm muita força de vontade de vencer. Eu acredito que comigo também é assim. Mas ele é um alinhamento interno. Então, se a sua mente diz eu quero, mas sua mente inconsciente está tomada pelo medo, o inconsciente vence. Você pode vencer pequenas batalhas, mas se o seu inconsciente aparece te mandando medo, fuga, a gente volta no sistema anterior. Por isso, essa é uma chave muito importante, gente. Não adianta lutar contra si, não é na mente. O que funciona é dialogar com as duas partes internas. Então, quando sentir vontade de procrastinar, qual que é a dica? Fechar os olhos e imaginar duas vozes dentro de você brigando. Você, o eu observador, como um grande pacificador, neutralizador, neutro, você vai dar voz para essas duas vozes falarem.
O importante é não deixar elas brigarem, é entrar em integração, em harmonia. E a meditação é uma ferramenta muito poderosa para isso acontecer. De novo, 5 minutos que você faz, o ganho é gigantesco, principalmente a médio prazo. No começo vai ser uma gritaria lá dentro mesmo. Tiro, porrada e bomba. Mas você fica ali, como um bom pacificador. Aí as vozes vão e você acolhe a voz do fracasso e diz: "Tá tudo bem, nós vamos tentar um pouquinho aqui". E acolhe a voz do "eu quero fazer, por favor, me deixa fazer". "Calma, nós vamos fazer também". Então essa harmonização da nossa sombra e da nossa luz. Eu sinto muito em dizer para vocês, mas a gente vai ter que fazer isso até o final dessa encarnação. Essa coisa não tem cura. Ela só diminui muito ao longo do tempo, o que é muito bom. Mas vira e mexe, eu converso com pessoas muito evoluídas espiritualmente e como é que você não sente isso? Sinto. Só que conforme você vai trabalhando isso em você, você vai sentindo que você vai ficando habilidoso, inclusive perceber quando vai começar a guerra interna. Então você não deixa nem os 2 começarem a brigar. Você já: Gente, vamos aqui, silêncio um pouquinho". Trabalho constante, exatamente, Nayá. Estar em presença. A meditação é a ferramenta da presença. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô dizendo? Ótimo. O exercício de hoje vai ser ontem a gente é parecido com o de ontem, tá, mas não é o mesmo. Ontem é escolher uma tarefa que você vem adiando, né, e se comprometer 5 minutos em presença com ela, para tentar quebrar o padrão. Hoje, vocês vão escolher uma tarefa que vocês também vêm adiando e pode ser a mesma, porque a mesma que vocês escolheram ontem pode não ter sido concluída. E como eu disse ontem, também está tudo bem. Nós aqui não somos um grupo de faça os seus 21 dias sem parar, sem quebrar, senão o ciclo vai não é vocês perceberam que não é isso, né. A gente, como eu falei ontem, a gente está indo lá com o bálsamo, né, o nardo na ferida mais profunda. Isso precisa de ter. Só da gente fazer isso já é uma grande tarefa. Grandiosa, gente. Vocês não conseguem imaginar talvez o quanto. Porque eu poderia dar várias ferramentas para você. Hoje ninguém pode deixar de postar, hein. Senão, a maldição do algoritmo 4.3 vai pegar vocês, da chama cinza do escárnio do satanás. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer nada se vocês não postarem. Nem se vocês não marcarem a consulta médica, nem se vocês não se alimentarem. O importante agora, nesse começo, é vocês compreenderem que dentro de vocês existe um poder para ir lá no profundo e pôr esse nardo, esse bálsamo, esse óleo mais puro da cura, quando a gente olha para onde vem a origem da nossa procrastinação. Isso é o mais importante até o sexto encontro. Depois a gente vai ter que fazer umas tarefas mesmo. Tá bom? Então, o exercício de hoje é pegar essa tarefa importante que você vem procrastinando, e eu já até sei a minha aqui qual que vai ser hoje, gente, eu vou pegar ela. E vai perguntar se do que eu estou me protegendo ao não fazer isso. E aqui a gente vai ter que ser bem sincero, porque a gente já consegue mais profundo, né? A gente ganhou aí essa consciência de que eu estou me protegendo ao não fazer isso. Mais uma pergunta: que poder eu teria se concluísse?
E aí, em seguida, vocês vão fazer aquela conversa interna para aprender a virar o neutralizador, o apaziguador da briga da sombra e da luz interna. Deixa as duas falarem. Cinco minutinhos, isso já funciona muito. Hoje, só 5 minutinhos. Certo? Alguém quer falar alguma coisa sobre ontem? Trazer alguma. Quiser compartilhar qualquer coisa, vou abrir esse microfone para vocês falarem um pouquinho hoje. Nayá, é legal você falar, amiga, se você quiser. Eu ia falar, só não ia ser a primeira. Sempre que você vai bem, eu vou falar. Só não queria ser a primeira. É engraçado, porque as perguntas que você coloca, ontem eu fiz, o que eu intencionei nessa jornada é justamente eu começar a movimentar conteúdo, essas coisas, gravar vídeo e tudo mais. E você sabe mais que todo mundo que isso é um desafio, né? Nossa, eu sou a pessoa zero para isso. E aí ontem eu coloquei, eu nem lembrei dos 5, vou fazer isso por 5 minutos. Foi diferente, eu pus que eu ia fazer, eu tinha que fazer, não interessasse o que acontecesse, eu ia fazer. E aí eu tava jogando e eu finalizei o jogo, aí eu falei, eu vou fazer agora. E eu nem pensei, eu nem ia gravar, nem nada, eu ia responder, eu fiz uma caixinha, vou contextualizar, né? Eu fiz uma caixinha de perguntas e vieram algumas perguntas e eu ia só responder as perguntas com um textinho e ponto. Só que eram perguntas muito complexas. Como que eu ia escrever um texto de como funciona o jogo de búzios? Não tinha como eu escrever um texto, eu tinha que falar. E aí eu pus o celular assim, tá, vou gravar. Montei um cenáriozinho, sentei lá fora, meditei, fiquei em presença e tentava gravar, e não ia, não vai. Não vai, eu ia desistir, eu falei, não vou gravar, vou deixar, assim. Aí veio uma consciência, bom, gente, eu sou muito espiritual, né, para quem não é, eu já sou bem espiritual. Aí veio uma coisa assim, bota suas guias, bota o pano de cabeça, se concentre, você vai falar de búzios. Não, eu não tinha que falar disso no áudio, mas eu tomei uma bronca. Você vai falar de búzios, você tem que estar em presença, você tem que estar não sei o que lá. Aí eu entrei e falei, ai, será? Aí vai, eu tenho que fazer. Aí botei, fui lá e fiz, e não olhei, eu não ficava, eu só fiz e postava. Respondia, gravava e postava, sem olhar, sem ficar assistindo o vídeo depois para ver se estava perfeito, porque senão eu não ia postar. E foi muito legal porque nossa, eu me senti tipo assim, nossa, não foi tão difícil. Nossa, foi tranquilo. Nossa, foi não sei o que lá. Aí depois do comentário, eu recebi muitos comentários das pessoas. Uau, que legal, nossa, não sei o que lá, foi muito que nem a Aline pôs aqui agora, muito explicativo, não sei o que lá. E aí eu tenho que fazer um conteúdo por dia, né? Minha meta é essa. Eu não sei o que eu vou fazer hoje. Mas eu tô me sentindo muito mais confiante do que eu estava, porque a, a, a minha procrastinação não era preguiça, era medo. Medo do que vão me julgar, medo do que vão pensar, medo de se eu gaguejei, medo eu não sou blogueira, medo nunca fiz isso. E é muito doido, porque a hora que eu entrei, botei o meu pano de cabeça e as minhas guias, me deu uma. Eu sei o que eu estou fazendo, é isso aí, você sabe o que você está fazendo. E todas as vezes que eu faço alguma coisa espiritual, que eu boto as minhas ferramentas, minhas armaduras, sei lá como que isso pode chamar, vem uma força, uma confiança. Eu acho que não era nem eu que estava gravando os vídeos, eu tenho essa plena consciência. Porque eu estava muito nervosa antes, eu punha o celular e não tinha ângulo, aí o vizinho começou a martelar. Nossa, isso faz muito sentido, estava um silêncio. O vizinho começou a martelar, do nada. E aí eu falei, não vai dar certo, não vou gravar, não sei o que lá. E aí depois, pensando,
Foi os 5 minutos, na verdade. Porque foi os 5 minutos que eu pus um pano de cabeça e as minhas guias e falei, vou fazer, que eu nem vi quanto tempo durou. Eu só fui fazendo. E foi assim, eu tô muito orgulhosa de mim por ter feito. Depois eu assisti umas 15 vezes, porque eu fiquei bem insegura, assim, do que iam falar. Sempre tem uma pessoa, né? Sempre tem um, né? Por exemplo, meu cunhado veio, virou blogueirinha não sei o que lá. Aí, tipo, ai, nem respondi o tanto de coisas que eu recebi de outras pessoas, agradecendo porque foi explicativo, gente que tinha medo, gente que não conhecia, mas eu estou muito orgulhosa de mim e agora eu só preciso dos 5 minutos hoje para fazer o de hoje. É isso. É isso, a constância, parabéns, eu fiquei, você sabe, né? Tô suspeita. Fiquei orgulhosa de você. Essa coisa que você falou no começo, de chamar pela sua espiritualidade, é uma coisa que ajuda muito, viu, gente? Porque é uma coisa que eu também aprendi que eu era muito orgulhosa. Eu não lembrava de pedir ajuda para Deus. Eu ficava no sofrimento aqui sozinha. E teve um dia que eu peguei aqui, né, acendi minha velhinha, falei: Jesus, me ajuda com isso aqui, sabe? Eu tô com medo de fazer isso aqui, com medo lascado aqui. Me ajuda. Só isso. Eu só falei isso, gente. A vibração mudou. Fica mais tranquilo. Parece que te sustenta. Pelo menos comigo, assim, eu me senti muito segura do que eu estava fazendo. Eu não precisei pesquisar e até, porque teve umas perguntas mais complexas. Eu botei o celular ali, eu li a pergunta, já punha para gravar e vai. E vai, e vai, e vai mesmo. Porque é isso. O campo de energia que a gente ressoa quando a gente entende o que vai fazer é muito bom. Ele é profundo. Então, a, a Linnea deu uma dica muito boa, que é na hora que vai começar, antes de sentir esse medo, para, faz uma oração dentro da espiritualidade que cada um aqui acredita, né? Da sua religião, com todo respeito a todas as religiões. Faz uma oração, fala, tô com medo, preciso de ajuda aqui. Mas vai e faz, entendeu? Não fica lá na oração, ó Deus, ó céus, quando eu era pequena, eu não fui, eu não consigo, eu não. Não, eu tô com medo, mas eu sei que você ou vocês podem me ajudar aqui. Ajuda muito. Uma outra dica, eu acho que só de você estar no momento presente. Uhum. E antes de eu entrar, botar pano de cabeça, não sei o que lá, eu tava no julgamento, eu tava pensando no que ia ser, eu tava pensando se não vai conseguir, eu tava pensando que eu ia demorar, porque eu tinha horário também, porque ontem eu tinha curso, eu tinha isso, eu tinha não sei o quê. Aí eu peguei e falei, não, eu preciso me concentrar aqui nisso aqui, que é os 5 minutos inconsciente que eu fiz. É, Então, eu vou parar aqui, vou respirar presença. ali, mas trouxe uma respiração profunda. Respirei umas 3 vezes, me concentrei no momento presente. Aí sim, botei as minhas guias, trouxe a minha consciência espiritual e aí sim eu fui. Mas acho que você estar no momento presente, você não está pensando no que vão pensar, no que você não sei o quê, no que você tem que fazer. Não, você está ali aqui no agora. Isso já foi muito diferente. Aí a força espiritual veio para ancorar. Mas você tá em presença, isso foi surreal, assim. Que bom. Obrigada por contribuir. Eu vou fazer no finalzinho, para a gente tentar manter, assim, que eu combinei que era das 6 às 6h30, 6h40, uma pequena visualização, ela é bem rápida hoje, só para a gente fechar esse campo. Quem sentir de compartilhar, vamos usar o grupo para isso, tá? Para fortalecer uns aos outros ali também. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos. Quem tiver deitado, esticar bem a coluna, tentar pôr a barriga para cima. Quem estiver sentado, melhor, põe os pés no chão.
Respire fundo, profundamente, bem fundo. E solta. Mais uma vez, enchendo bastante a barriga de ar, sente a barriga grandona, o peito, os ombros e solta. Mais uma vez, enche desde o ventre, quem tem, né, a barriga, peito, os ombros, expande, solta. Agora imagine duas versões suas, paradas na sua frente, uma de frente para a outra. Uma que quer agir e a outra que quer parar. Olha para elas, enquanto elas se olham. Respira. Agora você vai pegar a sua mão e vai colocar cada mão em cima de uma das suas faces, das suas versões. Se for uma energia, se for uma você mesma, coloca a mão e diga para ambas: não há necessidade de mais luta, apenas união. Não há necessidade de luta. Estamos em união. Agora visualize uma dando um passo em direção à outra. Elas se dão as mãos. Respira. Elas se dão as mãos. Você as libera e elas saem caminhando tranquilamente, serenamente, em paz, juntas. Respira fundo. Diga mentalmente: está tudo bem. Está tudo bem. Eu adquiri ferramentas, conhecimento e expando a minha consciência em amor para garantir que está tudo bem. Respira fundo mais uma vez. Solta. E lentamente podem abrir os olhos. Beleza, pessoal? Estão comigo? Bem, gratidão por hoje. Não se esqueçam, está tudo bem. Tá bom? Um beijo. Até amanhã.